Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje a gente vai começar a próxima unidade, que é sobre prismas, tá? Essa é a primeira parte. Na verdade, a gente vai ter aí várias partes, né? Porque a gente vai estudar a cada aula um prisma diferente, tá? E aí a gente vai começar a dar início às figuras geométricas importantes que fazem parte da geometria espacial. Certo? Nós temos aí então paralelogramo, pirâmide, nós vamos ver cone, cilindro, enfim, esfera, que são sólidos geométricos que são extremamente importantes aí. Então, eu coloquei aqui duas figuras quaisquer, não reparem no meu desenho, vocês sabem que eu não sou um dos melhores desenhistas, mas aqui eu tenho uma representação de um prisma, né? E ele é considerado triangular por causa da sua base. E ele tem uma outra característica, não somente pelo fato de ter uma base triangular, que ele também, além de ser triangular, ele é oblíquo. E essa característica de ser oblíquo, a gente consegue evidenciar o fato dele estar inclinado, né? Como se fosse uma torre de Pisa aí. Basicamente, eu posso ter um prisma triangular reto quando eu tiver na sua sustentação, ou seja, nessa face lateral aqui, em forma de retângulo, 90 graus, tá? Quando eu tiver de fato um retângulo, ele tiver 90 graus, aí sim eu vou ter um prisma reto. Então aí nós temos alguns exemplos, né? Prisma triangular oblíquo, que eu coloquei aqui, um prisma triangular reto. Nós temos um prisma triangular regular, que a característica mais importante do prisma triangular regular é que, além dele ter as bases triangulares, ele também tem as três faces laterais triangulares. Aqui não, tá certo? Nesse caso do triangular oblíquo ou do triangular reto, eu vou ter as três faces laterais, né, no formato de um retângulo aí, tá? Nós temos um prisma quadrangular. O prisma quadrangular é igual uma caixa de sapato, né? Quando nós temos aí duas bases quadradas, né? Ou pode ser, normalmente é base quadrada. E as faces laterais, elas são retangulares. Nós temos aí prisma hexagonal. Então aqui, ó, na apostila, observa todos os desenhos. Não vai estar focando bem, mas esses são os desenhos dos prismas aí. O primeiro que nós vamos estudar vai ser o mais comum, né? Que é o cubo, tá? O cubo é um poliedro de Platão, certo? E ele tem como polígono de origem o quadrado, né? Então, como o quadrado é o seu polígono de origem, ou melhor, o quadrado corresponde às suas bases e às suas faces laterais, nós temos aí características muito importantes dos lados, gente, serem iguais. Então, todos os lados dessa figura são idênticos, são iguais aí. Ok? Bom, o que a gente vai ter que conhecer, né, o que a gente vai trabalhar bastante no que diz respeito ao cubo. Nós vamos trabalhar com a diagonal agora do cubo e não diagonal do quadrado, tá? Porque diagonal do quadrado nós trabalhamos de uma forma diferente, né? Que é lado, vou desenhar um quadradinho. Diagonal do quadrado é o encontro de dois vértices, né? E aí, no caso do quadrado, nós temos D é igual a lado vezes a raiz de 2. A gente pode usar basicamente o teorema de Pitágoras, né? Porque a diagonal de um quadrado forma um triângulo retângulo. Certo? Agora, gente, no caso da diagonal de uma figura tridimensional, é um pouquinho diferente, mas como o cubo vem, né, tem como origem o quadrado,
não é tão diferente assim, tá certo? Bom, vou tentar desenhar aqui para vocês entenderem aonde que está essa diagonal. Imagina essa figura como 3D, né? Não como uma planificação ou como um desenho bidimensional como está aqui. Mas a diagonal vai do ponto desses pontos aqui. Ó. Então aqui nós temos uma diagonal. Ok? Passando pela parte interna. Tá certo? E nós podemos ter aqui, ó, outra diagonal. Ok? Aqui, desculpa, eu fiz errado. Ele vem daqui, ó. Deixa eu apagar. Esse pano está hiper molhado. Bom, na verdade a diagonal ela vem daqui. Só que ele vem, obviamente, inserido na parte interna dele, tá ok? Bom, então vamos lá. Para a gente descobrir a diagonal de uma figura como o cubo, nós vamos ter que lado vezes a raiz de 3. Imagina agora que no quadrado, isso é só uma suposição para ficar fácil de vocês entenderem. Imagina que no quadrado a gente utiliza L raiz de 2, porque é uma figura bidimensional, 2D. E aí no cubo é uma figura tridimensional, então nós usamos a raiz de 3. Então, para achar a diagonal do cubo, deixa eu colocar aqui, que senão todo mundo vai confundir com esse quadrado. Para a gente trabalhar com diagonal do cubo, nós temos que D é igual a lado vezes a raiz de 3. Tá ok? Então, deu para entender um pouquinho aí. Só utilizando as informações da apostila, uma experiência bem interessante é a decomposição da luz através de um prisma, que acho que é uma imagem que corre o mundo, né? Tem uma banda aí que utiliza isso. E é um fenômeno que vocês vão estudar, ou já estudaram em ótica, né? Que é a decomposição da luz branca para as luzes do espectro eletromagnético, que corresponde às cores do arco-íris aí. Que é o violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vai até o vermelho. Depois a gente já não consegue enxergar mais, porque já foge do espectro eletromagnético, tá? Tem até essa imagem, ela é bem interessante. A luz entra dentro do prisma e ela sofre uma decomposição. Nós sabemos, né, que as cores do arco-íris, né, ou melhor, as cores que estão no espectro eletromagnético, são justamente a mistura, né, a junção dela corresponde à cor branca. Então, se eu pego todas essas cores e junto, forma a cor branca. Uma vez teve um aluno que misturou tinta, não é bem assim, tá? Nós estamos falando de física agora. Se você pegar um disco, um CD, e colocar todas as cores do arco-íris, e rodar numa velocidade considerável, você vai ver que as cores vão desaparecer e vão se unir formando o branco. Perfeito? Bom, gente, daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou apagar o quadro para a gente continuar com a planificação do cubo, ok? Bom, pessoal, continuando aqui, eu coloquei a planificação do cubo, ou seja, a imagem aberta dele, né? Considere que todos esses L's aqui, são muitos L's, nem tinha necessidade de colocar todos, corresponde que todas as arestas, né, todos os lados dessa planificação são iguais. Tá ok? Todos os lados do cubo são iguais. A partir desse pressuposto, gente, a gente tem que a área do quadrado, nós já sabemos que é L ao quadrado, ou seja, né? Portanto, lado vezes lado, não é isso? Nós já sabemos essa informação. Bom, pessoal, e aí, como o cubo corresponde a 6 quadradinhos, né? Eu falo que a área do cubo são 6 vezes a área do quadrado. Tá ok? Então, nós vimos diagonal e nós vimos área. E uma outra informação extremamente importante quando nós tratarmos de figuras espaciais é basicamente o volume.
volume. Nós vamos trabalhar muito com volumes dessas figuras que a gente está vendo. E o volume do cubo é super simples. Talvez, historicamente, o cubo, nós utilizamos o termo ao cubo para tratar de volume, justamente em homenagem ao cubo mesmo, né? E nós damos a ideia de ser 3, né? Toda vez que a gente fala ao cubo, nós usamos 3, porque o cubo tem 3 arestas muito importantes, né? Que é a sua altura, a sua largura e o seu comprimento, tá? Então são 3 medidas extremamente importantes. Visto disso, e sabendo que a altura dele, o comprimento dele e a largura são iguais, eu diria que seria lado, né, que corresponde ao lado da altura, vezes o lado da largura, vezes o lado do comprimento, né? Lado vezes lado vezes lado. Portanto, o volume do cubo é basicamente lado ao cubo, tá ok? Então, nós temos aí a informação importante sobre volume de cubo, ok? E para a gente encerrar, pessoal, eu coloquei 2 unidades de volume muito usadas. Volume. 2 unidades de volume que são muito utilizadas, que é decímetro cúbico e metro cúbico, tá? Então, 1 decímetro cúbico equivale à mesma coisa de 1 litro, ok? Então, quando a gente for trabalhar com volumes, principalmente capacidade de caixa d'água, a gente vai trabalhar com volume de piscina, enfim. Vocês vão observar isso para qualquer figura, tá? Pode ser paralelepípedo, cubo, enfim. Qualquer figura. Quando eu disser que decímetro cúbico, e no final das contas ele pedir litro para mim, não preciso transformar, porque decímetro cúbico e litro é a mesma unidade. Então, se eu tenho 10 decímetros cúbicos, é a mesma coisa de dizer 10 litros, tá ok? Agora, 1 metro cúbico, aí nós temos 1000 litros. Se precisar transformar, pode fazer uma regra de 3 simples aí que vocês vão descobrir. Então, 1 decímetro cúbico é 1 litro e 1 metro cúbico são 1000 litros. Pessoal, espero que tenha sido tranquilo para vocês, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida sobre a matéria, podem mandar, ok?